Nas regiões remotas do deserto do sul de Utah, nos Estados Unidos, longos trechos de terra vazia fazem o som viajar de forma estranha. Uma noite, um campista solitário se instalou perto de um conjunto de formações rochosas vermelhas, não muito longe de uma estrada de serviço abandonada. Não esperava problemas. A noite estava sem vento, o céu limpo, e o silêncio era quase reconfortante. Mas logo após o anoitecer, algo começou a ecoar pela terra aberta. Não era o chamado de um animal ou o vento se movendo entre as pedras. Era uma voz menos humana o suficiente para entender, mas errada o suficiente para congelar o campista no lugar. A voz chamava por ajuda, distante no início, como alguém perdido, mas quanto mais o campista ouvia, mais perturbador se tornava. O tom não combinava com as palavras, o ritmo não combinava com a angústia, e cada repetição soava idêntica, como se tivesse sido gravada e reproduzida. Nada naquele deserto deveria estar produzindo tal som. O campista saiu da barraca, ouvindo novamente. A voz chamou mais uma vez, menos desta vez mais perto. O deserto é notório por truques de distância, mas essa voz não diminuía ou mudava como o som normalmente faz. Ela se aproximava em intervalos nítidos e deliberados, como se a fonte se movesse em passos retos e calculados. O campista varreu a escuridão com uma lanterna, encontrando apenas arbustos e as silhuetas austeras das formações rochosas. Então, por um momento, tudo ficou parado, sem insetos, sem o zumbido distante de carros, nem mesmo vento. O silêncio pressionava o campista como algo físico. Subitamente a voz ecoou novamente, mais alta e clara. Me ajude, por favor. Mas o que fez o estômago do campista revirar não foi o pedido. Foi o fato de que a voz era agora idêntica à anterior. Cada inflexão perfeitamente espelhada. Nenhum humano repete um grito de socorro com precisão mecânica. O campista recuou em direção à barraca mostramento, agarrando a lanterna como se ela oferecesse alguma proteção real. A voz se repetiu novamente, e desta vez veio de uma direção totalmente nova, como se a fonte tivesse instantaneamente se movido meia milha para a esquerda. Tentar racionalizar a situação apenas tornava o medo mais agudo. Talvez houvesse outro campista por perto, mas como eles saberiam exatamente o que dizer, e por que a voz seria tão antinatural e consistente, o campista examinou a área novamente, luz tremendo em suas mãos. Foi quando notou algo perturbador. Pegadas. Não eram marcas de botas, nem mesmo pés humanos descalços. Eram alongadas, quase caninas, mas dispostas em um padrão sugerindo uma criatura que andava sobre duas pernas. As pegadas circulavam a área perto da barraca, algumas frescas, outras mais antigas, como se o visitante estivesse retornando noite após noite. O campista seguiu com a lanterna, traçando seu caminho, até que desapareceram no trecho mais escuro entre duas rochas altas. Enquanto olhava para aquela fenda, a voz chamou novamente, exceto que desta vez soava como a própria voz do campista. Mesmo tom, mesma tonalidade, mesmo tremor sutil, ouvir a si mesmo ecoado na escuridão do deserto é algo que uma pessoa não esquece. O pânico empurrou o campista vários passos para trás. Nada disso era natural. Qualquer criatura que espreitasse lá fora não estava imitando estranhos indefesos. Estava imitando ele. A voz se repetiu novamente, mas agora as palavras mudaram. Vem aqui. Preciso de você. Mesmo tom. Mesma tonalidade, mesmos padrões de respiração, quase brincalhão. O campista agarrou sua mochila e rapidamente começou a desmontar partes de seu acampamento, mas suas mãos tremiam violentamente demais para trabalhar com eficiência. Deixou cair uma estaca na areia. Ao se abaixar para pegar, outro som encheu o ar, um estalo gutural e baixo, quase como ossos sendo batidos juntos. Vinha de trás das rochas. O campista recuou, iluminando em direção ao som, mas nada refletiu, nada se imovou. Então, por trás de seu ombro esquerdo, a voz copiada sussurrou baixinho, a centímetros de distância: chegue mais perto. O campista girou, luz cortando a escuridão, mas o espaço atrás dele estava vazio. O campista sabia que tinha que sair, e imediatamente enfiou o que pôde na mochila, deixando para trás qualquer coisa muito pesada ou lenta para recolher. O feixe da lanterna tremia violentamente enquanto corria em direção à caminhonete, estacionada a algumas centenas de metros de distância na estrada de terra. Enquanto corria, a voz se multiplicou, primeiro à esquerda, depois à direita, depois diretamente à frente. Uma dúzia de ecos idênticos saltavam pelo deserto, todos usando a mesma voz roubada,
chamando as mesmas frases. Nada disso soava mais desesperado. Soava divertido. As botas do campista batiam contra a areia enquanto empurrava em direção à caminhonete, pulmões queimando. De repente algo enorme se moveu à direita, menos rápido demais para ser uma pessoa, pesado demais para ser um coiote. O movimento foi um borrão, uma forma que se dobrava de maneiras que o corpo humano não consegue. Alcançar a caminhonete pareceu salvação. O campista puxou a porta aberta e se jogou para dentro, trancando instantaneamente. Poeira rodopiou enquanto o motor rugia para a vida. Mas os faróis iluminaram algo que ele desejou nunca ter visto. Uma silhueta alta estava parada a cerca de 10 metros de distância, imóvel, quase divertida em sua quietude. Seus membros eram longos demais, sua postura ligeiramente curvada e sua cabeça inclinada de forma antinatural para o lado. Quando a luz atingiu seu rosto, ou o que deveria ter sido seu rosto, ele se transformou em uma tentativa zombeteira de expressão humana. A boca se esticou demais, os olhos refletindo luz, como os de um animal. Então, usando a voz roubada do campista novamente, disse suavemente: "Não vá." O campista pisou fundo no acelerador. A caminhonete avançou, pneus cuspindo terra, mas algo atingiu a caçamba, menos um baque pesado que sacudiu todo o veículo. O campista não ousou olhar para trás. Dirigiu mais rápido, agarrando o volante com força suficiente para machucar. A coisa arranhou suas garras, longas demais, finas demais, menos ao longo do metal, produzindo um guincho agudo. Então, de repente, silêncio. O campista arriscou um olhar no espelho, vendo apenas escuridão atrás. Por um breve momento pensou que tinha conseguido fugir, mas então algo alto atravessou a estrada à frente, cruzando de um lado para o outro em um único salto antinatural. O campista pisou nos freios, coração batendo forte. Poeira subiu ao redor dos faróis. A criatura estava no feixe de luz novamente, mas agora sua forma era diferente. Seus membros torcidos, torsos se alongando, como se não tivesse escolhido que forma queria ainda. O campista deu ré bruscamente, pneus deslizando. Sabia que a única opção era alcançar a estrada pavimentada quilômetros à frente, em algum lugar mais seguro, em algum lugar povoado. Mas as estradas do deserto se curvam de forma imprevisível, e a escuridão parecia distorcer a direção. Enquanto acelerava novamente, a voz da criatura mudou mais uma vez, agora imitando alguém chorando. Uma voz que o campista não reconhecia, mas humana o suficiente para paralisar a mente. Todos já ouviram histórias sobre criaturas que imitam humanos, mas ouvir em primeira mão, sozinho, em um deserto, é diferente. A respiração do campista ficou rasa. Seus ouvidos se esforçavam por qualquer sinal de que a criatura ainda estava por perto. Em determinado momento, a voz chamou novamente, mas desta vez soava mais distante, vindo de trás da caminhonete. O campista pressionou mais forte no acelerador. O motor gemeu. Então a caminhonete atingiu algo pequeno, talvez uma pedra menos, fazendo-a saltar violentamente. Os faróis piscaram. Por uma fração de segundo, a escuridão engoliu a estrada. E naquele momento de oscilação, algo bateu contra a janela do lado do passageiro, menos apenas uma mão pálida e alongada. O campista gritou, pisando fundo no acelerador. A criatura correu ao lado da caminhonete por vários segundos horríveis, movendo-se em um padrão irregular e entrecortado, como um vídeo com falhas. Seus membros se dobravam em ângulos que desafiavam a anatomia. Então, desapareceu de vista. O campista não diminuiu a velocidade, até que a estrada pavimentada apareceu à frente como uma linha de salvação. Placas de rua e tinta refletiva finalmente romperam a monotonia da areia. Uma vez no pavimento, a caminhonete se estabilizou. O campista entrou na entrada da rodovia mais próxima, levando em direção à civilização. Só então permitiu-se respirar novamente, respirações trêmulas e em pânico, que não pareciam reais. Quando o campista alcançou uma cidade povoada, a aurora tinha começado a romper. Estacionou perto de um posto de gasolina, saindo apenas depois de examinar todas as direções. Nada parecia fora do lugar. O ar da manhã estava calmo. Por um breve e frágil momento, o mundo pareceu normal novamente, mas o campista não conseguia tirar a imagem da criatura da cabeça, menos as proporções antinaturais, os olhos refletivos, a voz que não era sua, mas parecia pertencer a ele. Depois de vários minutos, entrou no posto, comprou água com mãos tremendo e sentou no carro tentando acalmar seus pensamentos. Naquele dia, o campista saiu de Utah imediatamente, incapaz de se livrar da sensação de estar sendo observado. Cada vez que olhava no retrovisor,
Esperava ver um rosto pálido, espiando sobre a caçamba. Parava apenas para abastecer, evitando conversa com qualquer pessoa. O tempo passava devagar, e mesmo longe do deserto, um pavor permanecia menos, como se algo invisível ainda estivesse caminhando logo fora de vista. Explicações racionais falhavam. Talvez um animal selvagem? Não. Nada poderia imitar uma voz com tal precisão. Nada poderia ficar de pé e se mover da forma que aquela criatura fez. Nada humano poderia mudar de forma daquela maneira. Mais tarde naquela semana, o campista compartilhou sua história online, não por atenção, mas porque precisava de confirmação de que não estava perdendo a sanidade. Descreveu a voz, a silhueta, a velocidade impossível. Em questão de horas, mensagens chegaram. A maioria descartou. Alguns zombaram, mas então uma mensagem se destacou menos curta, simples e arrepiante. Você não tá louco. Eles imitam o que querem se tornar. Outra escreveu: nunca responda quando ela chama com sua voz. O campista não respondeu. Simplesmente fechou a tela e trancou suas portas. A noite se tornou insuportável depois disso. O campista dormia com as luzes acesas, com a caminhonete estacionada o mais perto possível da casa. Às vezes acordava com ruídos fracos do lado de fora, menos passos, galhos estalando, ou talvez a paranoia tivesse tomado conta. Mas uma noite específica, por volta das 2 da manhã, algo bateu na janela. 3 batidas lentas e suaves, deliberadas demais para ser vento. O campista congelou, recusando-se a se mover ou fazer barulho. Então de fora, uma voz familiar sussurrou, uma voz que reconheceu instantaneamente a sua própria: me deixe entrar. Ficou imóvel até o amanhecer. Pela manhã, as batidas tinham ido embora e nenhuma pegada era visível do lado de fora. Mas o campista não se sentiu aliviado. Sabia que a areia do deserto não era necessária para aquela criatura viajar. Se ela o seguiu uma vez, poderia seguir novamente. Instalou câmeras de segurança, luzes com sensor de movimento, fechaduras em cada janela. Por algumas noites, tudo permaneceu silencioso. Mas a ansiedade nunca foi embora. Cada rangido se tornava um aviso. Cada som distante sugeria algo esperando, copiando, aprendendo. Eventualmente, o campista procurou por folclore tribal local mas não pessoalmente. Fontes online referenciavam uma criatura encontrada nos desertos do sudoeste. Um ser capaz de assumir formas e imitar vozes. Uma criatura descrita como corrompida, predatória, antiga. Embora muitas das informações fossem fragmentadas ou inconsistentes, um detalhe se repetia em todas as fontes. Ela escolhe seu alvo cuidadosamente. Uma vez que copia uma voz, a conexão não se rompe facilmente. O campista não sabia se isso era superstição ou verdade, mas não conseguia se livrar da sensação de que já tinha sido escolhido. Semanas se passaram. A vida recomeçou, mas apenas na superfície. Por baixo, o campista vivia com tensão constante, verificando janelas, acendendo luzes, ouvindo qualquer coisa incomum. Às vezes à noite, sentia-se observado. Às vezes, durante o dia. Uma tarde, enquanto carregava compras na caminhonete, ouvi um chamado fraco do outro lado do estacionamento. Ei! Mesmo tom, mesma tonalidade, sua própria voz. Mas ninguém estava lá. Carros passavam normalmente. Pessoas caminhavam casualmente, alheias ao momento, congelando o campista no lugar. Entrou na caminhonete e saiu sem olhar para trás. O medo se tornou um companheiro permanente. O sono do campista ficou inquieto, cheio de sonhos com figuras distorcidas paradas do lado de fora de sua casa. Mas os sonhos não eram a pior parte. Era a suspeita crescente de que às vezes, nos momentos tranquilos, algo esperava logo além da vista. Uma sombra se movendo aonde não deveria haver uma forma desaparecendo atrás de um prédio. Um sussurro fraco demais para ouvir completamente. Evitava isolamento completamente. Nunca mais acampando. Nunca mais dirigindo por longos trechos de deserto. Nunca mais confiando em qualquer som que se parecesse com sua própria voz. O campista eventualmente se mudou para outro estado, esperando que a distância quebrasse qualquer conexão que existisse. Casa nova, cidade nova, novos arredores. Por um tempo, nada aconteceu. Quase se convenceu de que a criatura permaneceu em Utah. Quase. Mas uma noite, enquanto estava sentado no quarto, um som flutuou pela janela levemente aberta, menos suave. Silencioso, inconfundivelmente sua própria voz. Você ainda está com medo? O campista bateu a janela fechada, coração acelerado, sabendo instantaneamente que a criatura o havia encontrado novamente. Até hoje,
O campista se recusa a ficar sozinho ao ar livre depois do escuro. Mantém cortinas fechadas, janelas trancadas e evita qualquer lugar onde ecos possam viajar. Não sabe o que a criatura quer menos, apenas que ela imita, aprende, segue e desfruta do medo que cria. O campista nunca retornou ao Utah e nunca acampou novamente. Mas à noite, quando tudo está quieto, às vezes ouve, distante no início, depois mais perto, sua própria voz, chamando de algum lugar logo além da casa. Um lembrete de que uma vez que algo assim nota você, a conexão nunca realmente termina. Existe uma trilha nas montanhas do sudoeste americano que não aparece mais nos mapas de caminhada. Não porque foi fechada oficialmente, mas porque as pessoas que a encontram mudam, voltam diferentes, ou não voltam. Esta é a história de Daniel, um fotógrafo de vida selvagem de 34 anos, que adorava a solidão das montanhas. Ele subia aquelas trilhas sozinho, sempre à noite, quando a luz da lua criava sombras perfeitas para suas fotos. Tinha feito aquele caminho dezenas de vezes, conhecia cada curva, cada árvore, cada pedra, mas naquela noite de outubro, tudo estava diferente. O silêncio foi a primeira coisa que o atingiu. Não era apenas quieto, era vazio. Um tipo de silêncio que pressiona os tímpanos, que faz você ouvir seu próprio sangue correndo nas veias. As cigarras que sempre cantavam estavam mudas. Os grilos, inexistentes. Nem mesmo o vento ousava se mover entre as árvores. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Daniel parou na metade da subida, câmera pendurada no pescoço, e sentiu aquela sensação primitiva que todo ser humano carrega no fundo do cérebro desde os tempos das cavernas. A certeza absoluta, irracional e aterrorizante de que você é a presa. De que algo está observando, calculando, esperando. Ele girou a lanterna de cabeça em um arco de 360 graus. Nada. Apenas troncos escuros, galhos retorcidos e a névoa começando a subir do vale. Respirou fundo, tentando se acalmar, dizendo para si mesmo que era paranoia, mas sua mão tremia quando ajustou a alça da mochila. Foi quando ouviu. Não era um som natural, era algo tentando ser um som natural e falhando terrivelmente. Passos, mas não em um ritmo humano. Eram descoordenados, arrastados, como se algo estivesse aprendendo a andar, como se estivesse testando como colocar um pé na frente do outro, errando, corrigindo, tentando de novo. Daniel congelou. Os passos pararam. Ele recomeçou a andar. Os passos recomeçaram, sempre na mesma distância, sempre atrás dele. Ele acelerou. Os passos aceleraram, mas não da forma certa. Menos eram mais rápidos que o normal, quase correndo, depois voltando ao ritmo anterior de forma brusca, mecânica. Então veio o assobio, curto, agudo, perfeitamente humano. O tipo de assobio que alguém faz para chamar atenção. Veio de dentro da mata fechada, à sua esquerda, a cerca de 20 metros. Daniel virou a luz naquela direção, o feixe cortando a escuridão, revelando apenas sombras dançantes entre os troncos. Esperou. Nada se moveu, mas podia sentir. Algo estava ali, observando de volta, escondido exatamente onde a luz não alcançava. Ele decidiu continuar. Que outra opção tinha? Voltar significava descer sozinho no escuro, com aquela coisa entre ele e o estacionamento. Subir significava alcançar o cume, onde havia um abrigo de emergência com paredes sólidas e uma porta que trancava. Continuou subindo, agora com passos mais rápidos, a respiração começando a falhar. Os passos atrás dele se multiplicaram. Agora, não era apenas um par, eram vários, dezenas, todos descoordenados, todos em ritmos diferentes, como se várias cópias imperfeitas de uma pessoa estivessem caminhando em círculos ao seu redor. E então, cortando através do coro de passos errados, sua própria voz. Por que você está correndo, Daniel? Seu coração quase explodiu no peito. Era sua voz, exatamente como ele soava. O mesmo tom, a mesma cadência, mas vazia, sem emoção. Como uma gravação sendo reproduzida por algo que não entendia o significado das palavras. Ele girou, a lanterna varrendo freneticamente as árvores. E, por uma fração de segundo, no limite da luz, antes de se mover de volta para as sombras, uma forma alta, curvada, com braços longos demais pendurados de forma errada. E duas coisas que poderiam ser olhos, mas que brilhavam sem refletir luz, como se fossem feitas de algo que absorvia tudo. Daniel não pensou, apenas correu. A trilha se transformou em um borrão,
seus pés batendo no chão de terra, raízes tentando derrubá-lo, galhos chicoteando seu rosto. A mochila batia nas costas em um ritmo caótico. A lanterna de cabeça balançava violentamente, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. Atrás dele, a floresta explodiu. Não era só a criatura, era tudo. Galhos quebrando em todas as direções, como se uma dúzia de coisas estivesse correndo através das árvores. Mas quando olhou para trás, e Deus, ele se arrependeu de ter olhado, viu apenas uma forma se movendo de árvore em árvore, mas de maneiras que desafiavam a física, não correndo, dobrando o espaço, aparecendo aqui, depois ali, depois mais perto, sempre mais perto, sem nunca realmente se mover pelo espaço entre, e continuava falando, usando sua voz. Daniel, espere, Daniel, por favor. Daniel, tenho medo. Daniel, me ajude. Cada frase era perfeita, cada inflexão exatamente como ele falaria, mas todas juntas, uma atrás da outra, sem pausa, sem respiração, criavam algo profundamente errado, como se a criatura tivesse gravado dezenas de frases dele e estivesse reproduzindo todas ao mesmo tempo, testando qual funcionava melhor. Ele alcançou uma parte mais estreita da trilha, onde rochas se projetavam de ambos os lados, criando quase um túnel. Entrou correndo, os ombros raspando nas pedras. E foi quando a coisa apareceu à sua frente. Simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado, bloqueando a passagem. Daniel derrapou, quase caindo. A lanterna de cabeça iluminou a criatura completamente pela primeira vez, e ele desejou que não tivesse. Algumas coisas não deveriam ser vistas. Algumas imagens queimam na retina e nunca mais saem. A forma era quase humana, quase como se alguém tivesse descrito um humano para algo que nunca tinha visto e aquilo tivesse tentado recriar, baseado apenas na descrição. Os braços eram longos demais, as articulações dobravam em lugares onde não deveriam existir articulações. As pernas estavam viradas do jeito errado, os joelhos apontando para trás, o torso era fino demais, costelas, se é que eram costelas, projetando-se sob uma pele que parecia esticada demais, brilhante e cinzenta como plástico molhado. Mas o rosto, Deus, o rosto, estava mudando, fluindo. Os olhos migravam de posição, tentando se alinhar corretamente. A boca se abria e fechava em lugares diferentes, testando onde deveria ficar. E quando finalmente se estabilizou em algo vagamente humano, sorriu. Um sorriso que não tinha nada de humano, apenas a lembrança distante do gesto. Os lábios, se é que eram lábios, se esticaram horizontalmente, muito além do que seria possível, revelando algo que definitivamente não eram dentes. E então falou, mas não foi sua voz desta vez. Foi uma mistura, sua voz, mas também de outras pessoas. Homens, mulheres, crianças, todos falando simultaneamente. Todas as vozes ligeiramente fora de sincronia, criando um eco distorcido e impossível. Não corra. Estamos tentando ajudar. Por favor, não tenha medo. Queremos apenas falar. Fique. Fique. A última palavra veio como um rugido, mas ainda usando vozes humanas, apenas multiplicadas e amplificadas a um volume que fez os ouvidos de Daniel doerem. Ele se jogou para o lado, escalando as rochas, arranhando as mãos, rasgando as calças, não se importando. A criatura se moveu para bloquear seu caminho, mas agora ele podia ver. Havia um atraso, um pequeno intervalo entre decidir se mover e realmente se mover, como se tivesse que processar o comando primeiro. Ele o suiçou, mudando de direção no último segundo, deslizando pela beirada das rochas e caindo de volta na trilha do outro lado. Correu, correu como nunca tinha corrido na vida. Os pulmões queimavam, as pernas tremiam, o coração batia tão forte que ele podia sentir na garganta, nos olhos, em cada parte do corpo. A trilha começou a subir mais íngreme, transformando-se em degraus naturais de pedra. Ele subia de quatro usando as mãos, arranhando os joelhos, sem se importar com nada além de colocar distância entre ele e aquilo. A criatura não desistiu. Ele podia ouvi-la, não os passos mais. Agora era um som de arrasto, como se ela tivesse desistido de imitar o caminhar humano e voltado ao que realmente era. Algo se arrastando, algo com muitos membros, algo que rangia e estalava ao se mover. Ossos, se é que tinha ossos, se ajustando e se quebrando e se reformando com cada movimento. Daniel viu a luz, o abrigo, o bendito abrigo de madeira no topo do cume,
iluminado pela lua que finalmente tinha aparecido entre as nuvens. Ele se lançou em direção a ela, subindo os últimos metros em um sprint final, movido por puro terror. Seus dedos tocaram a maçaneta. Girou, trancada. Não! Não, 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 não! Ele procurou freneticamente pela chave de emergência, aquela que todos os guias florestais mantinham escondida perto da porta. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia sentir. Atrás dele, o som de arrasto parou. O silêncio voltou. Aquele silêncio pressurizado e errado. Encontrou a chave sob uma pedra. Enfiou na fechadura. A porta se abriu. Ele se jogou para dentro e a bateu atrás de si, trancando, empurrando a mesa pesada contra ela, depois as cadeiras, depois tudo que conseguiu encontrar. Ficou ali, no escuro do abrigo, ofegante, suando, tremendo incontrolavelmente. Minutos passaram. Nada aconteceu. Talvez tivesse funcionado. Talvez a criatura não conseguisse entrar. Talvez uma batida na janela lenta, deliberada, 3 batidas, pausadas, metódicas. Daniel olhou lentamente para a pequena janela ao lado da porta. Ivan, o rosto da criatura, estava pressionado contra o vidro. Mas não era mais disforme. Era perfeito. Era exatamente seu rosto, uma cópia perfeita. Até a cicatriz pequena na sobrancelha que ele tinha desde criança. A criatura sorriu. E desta vez, o sorriso estava certo, natural, humano, aterrorizante na sua perfeição. E então falou, os lábios se movendo sincronizados, a voz vindo de algum lugar muito mais profundo do que a garganta. Deixe-me entrar, Daniel. Tá frio aqui fora. Deixe-me entrar. Sou você. Eu sou você agora. Daniel recuou até a parede oposta, deslizando até o chão, abraçando os joelhos. Fechou os olhos com força e começou a rezar. Algo que não fazia desde criança. Rezou para o amanhecer chegar. Rezou para aquilo ir embora. Rezou para que fosse apenas um pesadelo. A batida na janela continuou. Toda a noite. 3 batidas, pausadas, metódicas, sempre no mesmo ritmo. Sempre seguidas, pela voz menos sua, voz menos pedindo para entrar, explicando como estava com frio, como estava sozinho, como eles poderiam ser amigos. Quando o sol finalmente nasceu, 6 horas depois, a batida parou. Daniel esperou mais 1 hora antes de ousar se mover. Empurrou os móveis de lado, destrancou a porta com mãos ainda tremendo e olhou para fora. Não havia nada. A trilha estava vazia. A floresta tinha voltado ao normal. Pássaros cantando, vento soprando suavemente. Luz filtrada pelas folhas, como se nada tivesse acontecido, exceto pelas marcas na janela. Impressões digitais. Dezenas delas. Mas não eram humanas. Os dedos eram longos demais. Tinham articulações extras. Terminavam em pontas que haviam arranhado o vidro. E na terra, logo abaixo da janela, pegadas. Começavam humanas. Suas pegadas, exatamente do tamanho dos seus pés. Mas conforme se afastavam em direção à floresta, iam mudando, se alongando, se deformando, até que não eram mais nada reconhecível. Daniel desceu aquela montanha correndo. Não parou no estacionamento. Não parou na cidade. Dirigiu direto para casa, a 5 horas de distância, olhando no retrovisor a cada minuto, esperando ver algo seguindo. Quando Shigu trancou todas as portas, fechou todas as janelas, fechou todas as cortinas. Nos dias seguintes, tentou racionalizar. Alucinação, exaustão. Talvez estivesse doente. Mas então encontrou as fotos na câmera. Ele tinha tirado fotos na trilha sem perceber. O dedo apertando o botão no pânico da corrida. E em uma delas, no fundo, embaçada, mas inconfundível, a criatura, em pé entre as árvores, observando, e seu rosto já estava mudando. Já estava se transformando. Já estava se tornando Daniel. Ele deletou as fotos imediatamente. Quebrou a câmera, queimou o cartão de memória, mas a imagem já estava gravada na mente e nenhuma quantidade de fogo poderia queimá-la de lá. 1 semana depois, seu telefone tocou às 3 da manhã. Ele olhou para a tela, número desconhecido. Deixou tocar até cair na caixa postal. De manhã, escutou a mensagem. Era silêncio por 10 segundos. Depois, bem baixinho, quase imperceptível, sua própria voz sussurrando. Encontrei você. Daniel mudou de número. Depois mudou de apartamento. Depois, mudou de cidade. Mas não importava. A cada poucas semanas algo acontecia. Uma batida na porta no meio da noite. Uma figura vista pelo canto do olho que se parecia exatamente com ele. Sua voz chamando do outro lado da rua. Mas quando olhava não havia ninguém. A pior parte não é o medo.
É a incerteza. É acordar de manhã e olhar no espelho e se perguntar menos ainda: sou eu? Ou a coisa já trocou? Já tomou meu lugar? E isso aí de a troco. O que aconteceu com o verdadeiro eu? Até hoje Daniel não volta àquelas montanhas. Não caminha sozinho. Não sai à noite. E quando passa por espelhos, sempre tem um momento de hesitação, um segundo de dúvida, onde se pergunta se o reflexo vai se mover exatamente como ele, ou se vai hesitar, descompassado por uma fração de segundo, aprendendo, imitando, quase, mas não completamente, humano. Porque se aquela criatura aprendeu sua voz, seus movimentos, seu rosto, o que a impede de aprender o resto, de se tornar ele tão perfeitamente que nem ele mesmo saberia a diferença? E se você encontrar alguém em uma trilha deserta e eles parecerem ligeiramente errados, menos movimentos muito precisos, voz muito perfeita, sorriso muito praticado, não é paranoia perguntar: será que eu estou olhando para uma pessoa ou para algo que está praticando ser uma, baseado em relatos de caminhantes que sobreviveram às montanhas do sudoeste americano? Daniel não é seu nome real. Ele pediu para permanecer anônimo, por razões óbvias.